Boa tarde, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês um texto que eu escrevi no ano de 2012, que tem como base o livro de Eclesiastes, capítulo 3, os 8 primeiros versículos, que está escrito assim: Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de si abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 ao versículo 8. Vocês deram para entender assim de uma maneira já muito rápida e clara que os contrastes que a vida nos traz, que Deus em sua infinita sabedoria transmitiu para nós, que na nossa vida, na nossa existência, há tempo para todas as coisas. O livro de Eclesiastes, assim, ele é de uma natureza muito direta, verdadeira, ele é taxativo. A gente não pode esquecer que quem escreveu esse livro foi o filho de Davi, do rei Davi, Salomão, ao qual Deus concedeu uma sabedoria extraordinária. As pessoas iriam ouvir as histórias, né, as falas de Salomão. Então o livro de Eclesiastes é atribuído a Salomão. Esse livro de Salomão, na sua sabedoria, no seu conhecimento, na sua experiência de vida, ele vai no livro expondo assim celeumas, problemas, dificuldades que vão atingindo a vida humana, toda ela, toda a vida humana, todos os seres humanos. Como as coisas vão acontecendo aqui, vão acontecendo acolá, como essas estações da vida vão se desenrolando no existir humano. E muitas vezes o grande conflito que a gente vive é porque não existe uma resposta, não existe um porquê sobre essas angústias, o porquê sobre essas perplexidades que vêm e que se abatem e que abalam tanto os seres humanos da existência humana. Então, isso é diferente até do conceito que a gente tem, porque o que a gente quer ter é sempre saber o porquê das coisas, a razão das coisas. A gente quer sempre dar explicações plausíveis ou racionais sobre essa razão de ser das coisas. E o livro de Eclesiastes não nos dá essas respostas, não explica o porquê de todas as coisas. Pode ser o livro mais filosófico, né, da Bíblia, pode ser o livro mais interessante, né? Salomão olha para esse lado existencial, esse existencialismo, e diz que ele chega no momento e diz assim que tudo é sem significado, porque tudo é vaidade, ele vem dizer. Ele vai dizer que tudo é vaidade, vaidade quer dizer é algo efêmero, tudo é passageiro, tudo é um sopro. E ele que vivenciou assim com intensidade tantas coisas, para no final da vida ele dizer, gente, isso é vaidade, é correr atrás do vento. Por outro lado, o livro de Eclesiastes ele também diz assim que todas essas situações da vida que a gente enfrenta, isso tem que nos levar a obedecer a palavra dele, sabe, a temer a sua palavra, mesmo que a gente não entenda os caminhos de Deus, mesmo que esses caminhos sejam misteriosos. E esses 8 versículos que vocês ouviram, né, que eu li, ele de fato vai atestar isso, que a gente vive hoje estações. Nós vivemos as ciclotimias da vida. A vida é feita de ciclos, nós temos ciclos na nossa existência.
E são ciclos que alcançam a qualquer um. Me alcançam, alcançam você, alcançam pessoas que estão ao nosso redor, qualquer um da nossa família. Então Salomão aqui está nos ensinando que essas estações, elas precisam, e a gente tem que fazer um esforço enorme para tentar discernir essas ciclotimias, essas estações que a gente pode viver, ou que estamos vivendo, que podemos viver, ou que nós estamos vivendo hoje, nesse momento. A vida humana, né, então ela é essa estação, né, vive de estações, a outono, a inverno, a verão, a primavera. Aí o que Salomão diz? Olha, na presente existência há tempo da gente plantar. Na nossa presente existência há tempo também da gente colher aquilo que nós plantamos. Há tempo da mulher abrir a madre para dar à luz, para nascer um filho, né, para o nascimento, como também existe o tempo de abrir a terra para o sepultamento. Há tempo de começar projetos, sonhos, desejos, coisas. Há tempo para a gente planejar tudo isso, como também chega o tempo de arrancar e desfazer aquilo que um dia a nossa própria mão havia construído, a nossa própria mão havia semeado. Isto é, muitas vezes somos chamados a derribar aquilo que outras pessoas ou gerações passadas ergueram, construíram. Somos chamados para derribar aquilo. É óbvio que tantas vezes só vale a pena se houver alguma coisa para se colocar no lugar, para substituir aquilo. Então a vida muitas vezes faz com que a vida vai fazer que muitas vezes a gente ajunte coisas, a gente amealhe outras vezes. De outra maneira, a vida vai mostrar uma outra tendência. É hora de enviar, não é hora de amealhar, de ajuntar, é hora de enviar, é hora de despedir, é hora de espalhar, é hora de distanciar-se, de dizer adeus. Porque nós vivemos um ciclo interminável, são as ciclotimias da vida. Nesse ciclo da existência, como filhos, né, que nós somos da ressurreição, da esperança, da graça, nesses ambientes dessas ciclotimias, nós não devemos parar, nem ficarmos inertes, nem deixarmos de querer viver, sabendo que há tempo para todas as coisas, que há tempo de abrir, há tempo de fechar, há tempo de tantas possibilidades, e às vezes as tendências são opostas a essas possibilidades, mas nós somos chamados para a gente não desistir da vida, não desistir de viver. Seria como assim, Pedro um dia, né, o discípulo de Jesus, Pedro, ele um dia tem que ouvir de Jesus aquela palavra: olha, vem se tornar pescador de homens, torne-se pescador de homens. Porque chegou um momento que ele estava tão aflito em relação à sua situação, que ele pensou que o chamado havia acabado, né? Jesus o encontra, pergunta se ele o ama, ele diz que sim. Então apacenta os meus cordeiros, volte novamente a sonhar em ser esse pescador de homens. Não pare o fluxo da sua vida. Por isso, na nossa existência, nós devemos ser os técnicos de enfermagem de vidas. A gente tem que ser enfermeiros do amor e sair por aí curando corpos, curando almas, curando mentes, restaurando corações, relacionamentos, porque isso faz parte das ciclotimias da vida também, da gente se reerguer, da gente caminhar, da gente sermos gente de Deus na terra. Se a gente tentar entender essas ciclotimias, discernir esses momentos, eu penso que a gente vai, que nós seremos mais produtivos. A gente seremos mais livres, seremos mais esperançosos. A gente irá chorar, sim, diante de um sepultamento. Mas a gente não vai chorar como se a morte fosse a única realidade da vida, pois nascimento, o nascer, ele é tão forte quanto a morte. Ficaremos desapegados em relação a essa famigerada teologia da prosperidade que nós conhecemos hoje, que está
que encheu as igrejas cristãs, né? Com seus apelos de ter, de possuir. E poderemos sim, no momento certo, se desfazer dessas coisas quando necessário for. A gente pode derribar, porque vai fazer parte do ciclo da nossa existência, da nossa vida. Porque aquilo que foi bom ontem não significa necessariamente que tenha sua validade para hoje. Pelo contrário, pode ter perdido o significado e o sentido do hoje. E essas são as ciclotimias da nossa existência. Porém, nós temos emoções fortes em nossas vidas, né? A vida não é feita apenas de ciclos, a vida não é feita apenas de estações, mas ela também é feita de emoções. Foi o próprio Deus que nos dotou de emoções. Por isso, a alma da gente é esse invólucro, sabe? Esse receptor daquilo que a gente entende dessa grandiosidade das emoções, né? Da paixão, da ira, do bom humor, de indignação, enfim, as emoções. A gente ia ter que gravar outro vídeo para falar sobre isso. Mas não é apenas de ciclos, mas de emoções. Nós vivemos emoções, nós temos emoções e não há como negar isso. E quem não vive, quem não discerne, sabe, as próprias emoções que o momento adequado ali está pedindo, a gente acaba se adoecendo. Por isso Salomão sabe que o choro é o amigo certo, na hora certa, no momento apropriado. O choro vai se tornar esse amigo psicológico do riso. A gente é capaz de dar o quê? Saltos de euforia, saltos de alegria, saltos de vitórias. E nós somos capazes disso, mas nem sempre nós somos capazes de expressar dor. Nem sempre somos capazes de expressar luto, de expressar pranto. Ele diz, olha, se as emoções, se nesse ciclo da vida, se as emoções pedirem isso, não reprima as emoções, mas expresse, porque há tempo de choro, há tempo de derramar lágrimas, como também há tempo de sorrir. Uma das coisas mais importantes na nossa vida é essa força do desapego com aquilo que nós sabemos que devemos abrir mão. E muitas vezes abrir mão requer lágrimas que se prorrompem, mas que faz-se necessário naquele momento. Pessoas que, como eu, que gostam de presença, de encontros, de gente, de pessoas, outros de aconchegos, né, de carinhos, de abraços, deve desenvolver a capacidade de também, né, não apenas viver apenas isso, tem que desenvolver essa capacidade de marcar a presença, de colocar linhas, de ter limites no chão e dizer que é só até ali que se vai. Tem que ser forte o suficiente para afastar-se de um abraço, às vezes. Esse abraço de alguém que precisa ser deslocado da vida da gente. Isso tem a ver com as nossas emoções. Então o livro de Eclesiastes vai nos dizer sobre isso. Sobre essa tentativa, sabe, de nos aproximar da sabedoria, do conhecimento. Não a sabedoria humana, mas essa sabedoria que vem de Deus e que nos faz discernir todas as coisas. Sabedoria que vai nos ensinar a viver, vai nos ensinar a amar, vai nos ensinar a discernir esses ciclos, essas estações, que vai nos fazer caminhar juntos, que vai nos alegrando e ao mesmo tempo, mesmo com choro, a gente pode semear e colhendo, a gente pode ter uma sabedoria para a gente não fazermos parte de uma ciclotimia que mata, que destrói, sabe, que apenas guerreia e nos faz sermos a gente, sabe, auto-vitimados da história. Não. Pelo contrário, também nos ensina a sermos gente ativas na nossa história, tornando-nos assim cúmplices da graça, da boa vontade de Deus, sabe, em nós. Então, essa percepção filosófica de Salomão em Eclesiastes 3 mostra que todos os dias, absolutamente todos os dias, a morte e seus cúmplices podem nos rodear, estão do lado da gente. Mas também nós estamos rodeados da possibilidade de vida, isto é, nascer,
plantar, buscar, curar, cozer, trabalhar, fazer a paz, que são milagres que estão ao alcance de qualquer um de nós. Ciclos, emoções e sabedoria. Eu acho que a gente não aprendeu a viver ainda. Eu tenho muito que aprender sobre isso. Ciclos, emoções, sabedoria. Eu escrevi um texto sobre isso em 2012 e depois de tanto ler, reler, pensar, eu percebi que como eu ainda preciso, sabe, mergulhar nessa graça de Deus que pacifica o nosso coração, que traz, sabe, discernimento e sabedoria. Então há tempo para todas as coisas. Que tempo você está vivendo hoje? Quais são as estações da sua vida? Que ciclo é que você está existindo? Há tempo de abraçar, há tempo de chorar, de semear, como também há tempo de arrancar aquilo que você semeou, sabe? Há tempo de chorar, tempo de rir. De repente o tempo é das lágrimas, é do choro, é da dor. Mas também você sabe que a dor e o choro não é para sempre. Haverá um outro ciclo, haverá uma outra tendência. O riso dará lugar ao choro. Há tempo de ajuntar, né? Há tempo também de espalhar, há tempo de buscar, há tempo de perder. Então, a palavra de Deus nos diz que nós vivemos esse ciclo, tempo de todas as coisas. Procure discernir o momento que você está vivendo agora. Que tempo, que ciclo é esse que você está existindo? De repente você está sofrendo porque o tempo agora é de abraçar e você está soltando. Ou tem muita gente que está abraçando, apertando, sendo que o momento agora é deixar ir, é deixar vazar, é deixar haver um deslocamento da existência. Enfim, é tempo de guerra, tempo de paz, tudo isso. A minha sugestão é, dê uma lida lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8, e tenha as suas próprias resoluções pessoais, as suas próprias respostas pessoais, porque eu não estou aqui com a intenção de dar uma resposta satisfatória a tudo e a todos. Não, eu sou que nem você. Eu tenho tantas perguntas, eu tenho tantas questões, eu tenho tantas aflições. Eu sou alguém também que reconhece que em Deus eu tenho sabedoria para encontrar resposta para essas perguntas. Tá bom? Então espero que esse vídeo, esse crescendo, tenha sido bom para você, tenha sido edificante. Se possível for, encaminhe alguém, compartilhe com alguém, peça para alguém ver se você perceber que é importante, tá bom? E nós vamos conversando sobre esses assuntos baseados na vida, né? Na experiência de vida, na palavra do Senhor. O meu desejo é que você seja visitado por essa graça que fortalece, tá bom? Um grande beijo no seu coração. E no que precisar, conte com as minhas orações, tá bom? Eu vou deixar aí 2 links, um link do meu blog e um link também de outro blog que tem a ver com a psicanálise. Um beijão em você, tá bom? Tchau. Não quer desligar, né? Tá bom. Não tem problema. Desliga aqui.